Bom dia, sexto ano. Nós vamos continuar então o capítulo sobre a introdução à Grécia, ok? Esse capítulo eu fico muito à vontade, eu curto muito esse capítulo, até porque nós vamos começar, o debate da polis grega. E sempre é importante você pensar em polis grega. O que é polis e o que significava na Grécia? Polis era um centro onde o debate acontecia. Um debate bem democrático, até que é democrático. Só os homens podiam ir para esse debate. Há uma exclusão total das mulheres. Quem tem menos de 18 anos também não pode ir para esse debate. Quem já é idoso também não pode ir para esse debate. Quem for mulher não pode ir para esse debate. Quem for pobre não pode ir para esse debate. Peraí, professor, o senhor disse que começa a democracia através da Grécia? Sim. A primeira ideia que nós vamos ter de mundo democrático, visão de democracia, nasce na Grécia. Então você pode fazer essa grande pergunta, já anota essa pergunta, é fundamental essa pergunta para entender a Grécia. Aqui nasce o conceito de democracia. Democracia não significa governo de todos, significa participação popular, divisão de tarefas, eleger representantes para continuar a tarefa política? Sim, tudo isso. E aqui nasce esse conceito. Não havia esse conceito. Nós estamos num mundo brutal e de repente esse povo é marcado porque eles foram as primeiras pessoas que pontuaram a questão da política, da polis, que é o centro político para o debate. E você vai ter uma palavra bonita que é a ágora. A ágora era a praça central desse debate. Quem participava desse debate? Qualquer pessoa que quisesse, qualquer pessoa que tivesse mais de 18 anos, qualquer pessoa que fosse homem, qualquer pessoa que fosse rico, qualquer pessoa que não fosse velho, ok? Até um paralelo, quando nasce uma mulher na Grécia, nesse contexto, era dia de tristeza para os pais. O mundo grego é um mundo que tem um preconceito pleno com a relação às mulheres. A mulher tinha uma função básica, bem básica, procriar. E de forma bonita procriar homens. Nem sei como é que ia continuar a raça humana se continuasse procriar só homem, não é? Tá. Então o grego é muito preconceituoso com isso. Então esse debate político é só para homens. Tá. Quantos por cento dessa população aí, professor? Só 10%. Então 10% participavam das questões democráticas. Mas eu quero desanimar você. Quero fazer uma provocação. Hoje também, se você for somar os que participam da vida política, talvez não dê 10%, tá? Fora aqueles que já são profissionais da política, que são os políticos, não dá 10%. Tá bom. Então você tem o debate político que acontece aonde? Na polis grega. O que é a polis grega? É a organização política. É onde se organizava o debate político. É a cidade grega que é organizada a partir da fala. Por isso que era importantíssimo o discurso. Então a primeira coisa que eles aprendiam, eles iam para as aulas de filosofia, aula de retórica. O que é retórica? Eles aprendiam a discursar, porque o cara que era político era fundamental. Era a profissão mais charmosa, era a medicina da época. Ser médico, aqui tem muitos relatos de médicos na Grécia Antiga, mas nenhum deles tem um nome. Então você vai sempre mapear o nome dos filósofos, dos pensadores, dos políticos. Então a Grécia era fundamental. Então vamos recapitular as palavras de ordem. Polis, então, é esse centro comercial, é um centro de educação, é um centro de debate político. Então é a cidade moderna hoje. Por isso sempre você vai ver a nomenclatura polis, Você é de Firminópolis, Palminópolis. O finalzinho polis significa cidade, No caso, Firminópolis, cidade de Firmino, tá? É onde o professor morou lá um tempo, cidade maravilhosa, bacana. Segue comigo. Filosofia. O que é filosofia? Já disse aula passada. Philos é amigo, Sofia é a deusa do saber. Então, os gregos querem saber. Eles gostam do saber. Eles supervalorizaram o saber. Detalhe, um homem na época da Grécia Antiga, onde começou a pensar, eles começaram a pensar para questionar uma coisa que nós vamos também mapear aqui. Nota essa outra palavra. Então, polis é a primeira, ágora é a praça da polis, filosofia é o pensamento, e eles combatem o que, professor?
A mitologia. Mitologia. O que é mitologia? Era o pensamento mitológico. O que é um mito? Anota aí no seu coração e na sua vida, na sua mente. Pode anotar no papel também, vai ser de graça. Tem uma pensadora brasileira chamada Marilena Chauí. Ela vai definir mito como uma narrativa absurda, não é? Por exemplo, eu vou bater 3 vezes aqui nesse livro e você magicamente vai aprender a matéria. Isso é mitológico, isso não tem uma explicação racional. Mas tem gente que acredita e a Marilena Chauí vai chamar isso de absurdo teórico, né? Ele não tem fundamentação. Tem indivíduo, tem aluno aí do 6º ano, que se ele perder a canetinha da sorte, aí ele não quer fazer mais a prova. Isso é mitológico, isso é irracional. Então, os filósofos pensadores gregos da polis começaram a combater a mitologia. Já que nós estamos falando de mitologia, a religião do povo grego é bem diferenciada. Você vai ter um registro de mais ou menos 2.500 deuses gregos. Eu fiz uma matéria específica na faculdade, é um livro específico que estudava os mitos, né? Eu não conseguia lembrar nem de um texto do nome dos livros, dos caras, porque era muito Deus. Começa lá com Zeus e aí você dispara. Deuses que não acabam mais. 2.500 deuses. Tem Deus do amor, Deus da agricultura, Deus da cura, Deus do vinho, Deus da amizade. Tem Deus para tudo. Deus do mar, Deus das potestades, Deus do baixo clero, do alto clero. Então, política religiosa deles era uma política infinita. Então, eles faziam culto a todos os deuses. E aí entra esse debate aqui. Já que eles são deuses, são vários deuses, e onde eles moram? Daí aquela palavra Olimpo. Ah, o indivíduo é um deus grego, tá? Isso. Esse deus grego mora onde? No Olimpo. O Olimpo era a habitação dos deuses. Só que os deuses do Olimpo descem à terra. É a única religião que os deuses descem e ficam habitando aqui. E coabitando. E se relacionando com os humanos. E do relacionamento de um deus com um humano, nasce o semideus. É outra coisa que não tem outra religião, né? Você tem deuses, você tem semideuses, que são os humanos que não são só humanos, tiveram um relacionamento, né? O mais famoso aí é Hércules, né? O Hércules era um semideus, ou seja, ele era filho de Zeus com a humana. Então ele não é nem deus e também não é humano, ele é semideus. Tá, essa provocação religiosa deles aqui me faz a pensar outra coisa. Então, os pensadores começaram a discutir de forma política. E para discutir de forma política, eles tinham que, então, questionar esses deuses. Então, nasce o pensamento filosófico para não discutir a política da cidade baseado nos mitos, mas na ação humana. Então, Platão fala o seguinte, olha, Platão é um dos daqueles que eu te falei das filosofias, lembra? Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão vai criar um livro chamado República e vai discutir as questões políticas. Fala, gente, os humanos têm que fazer política. Os deuses são cultuados, bacana, mas aqui embaixo, na questão política, por exemplo, eleger o nosso governador. A Atenas sofria muito com falta d'água, a cidade tinha que captar água longe. Então, quando for problema de água, em vez de a gente fazer o sacrifício aos deuses, a gente busca solução política. Então, essa solução política eles chamavam de filosofia. Aristóteles vai chamar o homem que gosta de política, e eu quero que você anote isso aí, o homem que gosta de política de animal político. Animal político não é um xingamento, não, professor, não, era um elogio. Quando você chegava para o indivíduo e falava assim, você é um animal político, você é um pensador, você faz a cidade acontecer, você tem responsabilidade com a cidade. Nesse contexto, todos eram animais, né, políticos, eles gostavam da cidade. Todos quem, professor? Todos que eram ricos, todos que tinham mais de 18, todos que não eram mulher, todos que eram da polis, que participavam do movimento político. Então, já te disse a aula passada, eu vou voltar. Eles comparam o ser humano em três instâncias. A parte central do ser humano é a mente. Então eles achavam que o político era o ser da mente. Era o animal politique, o homem que fazia então as decisões. A palavra política na língua grega, ela tem a mesma terminologia da palavra ética, ou seja, para eles quem é político é ético. É quase igual a nós. Então, a aula que vem a gente entra fechando essa questão de Grécia e também começa a introduzir nesse capítulo Roma, que vai também dar continuidade. Os romanos vão
optar, vão dominar o mundo, inclusive o mundo grego, mas vão optar por usar as ideias políticas, as ideias administrativas e as ideias culturais da questão filosófica dos gregos. Então por isso que a gente fala que os gregos mudaram o mundo com a sua filosofia, com o jeito de pensar a política e a sociedade. Então aula que vem a gente continua. Um grande abraço, fique bem, fique em casa, pare e pense. Daqui nasceu o Pare e Pense. Quem criou o Pare e Pense, professor Nandino? O primeiro cara que criou o Pare e Pense para mim é um rapaz chamado Aristóteles. Ele falava que a filosofia nasce do espanto. Quando a gente fica espantado com a falta de sabedoria, a gente procura sabedoria. Aí nasce a filosofia. Então anota essa. Aristóteles vai criar o Pare e Pense. Quando você fica espantado, assustado. Por isso quando eu chego na aula eu falo... Por quê? Para você se espantar e aí aprender. É uma brincadeira. Fique em paz. Um grande abraço.